Texto 3. Entre as alegorias do padecimento humano nas sociedades contemporâneas está qual uma locomotiva da crueldade do progresso, a do desemprego, a da falta de trabalho, a da ausência de perspectiva para o exercício de uma profissão, a da falta de ocupação e, consequentemente, a da negação da identidade pessoal por falta total do espelho no qual se reproduz a imagem social de nossas semelhanças e de nossas diferenças. A questão do trabalho, do emprego, da ocupação, da mobilidade social é grave no mundo contemporâneo e mais grave ainda em países como o Brasil, pois aponta para a necessidade de medidas políticas urgentes dos governos, das entidades e das instituições nacionais e internacionais, que alterem a rota de colisão em que as nossas sociedades foram postas pelo primado do capital especulativo e pouco produtivo, não só do ponto de vista econômico, mas sobretudo do ponto de vista social, político e cultural. Bem, são 3 textos que seguem no mesmo princípio. Uma ilustração, 2 textos escritos, a encíclica de uma carta, pensamentos, reflexões, falando sobre o trabalho, a importância dele, o que ele causa ao homem, a necessidade que o homem tem do exercício de uma função. É por aí, disserte, escreva esse bom trabalho do ABC. Aliás, sabemos muito bem que os metalúrgicos sempre foram predominantes nessa região do ABC, riquíssima também por conta dos vários trabalhos. Você pode tocar nesse assunto? Eu posso fazer referência que o presidente da República saiu dali e tudo mais. Apenas uma referência. O essencial é o trabalho como um todo, as ações governamentais para promover mais trabalho às pessoas, e isso sim é incidente. O desemprego e os problemas econômicos deflagrados por conta da crise mundial a partir de 2008, isso também você pode colocar no seu texto e servirá como embasamento, como enriquecimento para a discussão. E a discussão é o que nos interessa. Então, bom trabalho nessa sua visita à Universidade Federal do ABC. E do ABC, agora nos mudemos um pouquinho e vamos para Santa Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina, bela ilha de Santa Catarina, ou seja, de Florianópolis propriamente dita, como um todo, a bela Santa Catarina. E o princípio é falar sobre o quê? Sobre a miscigenação, sobre a figura do índio, a importância dele. Para isso, alguns dos temas aparecem como essenciais, para que nós capitulemos um dentre esses vários temas e assim escrevamos o nosso texto. Vamos ao primeiro dos temas, a primeira das propostas que você pode escolher. Vamos a ela. Proposta 1. Em 3 dentre os romances listados para este vestibular, há personagens de origem indígena marcando presença e, sobretudo, indicando que a mistura de raças viria a ser a base da nação brasileira. A esse respeito, vale lembrar que tais romances também envolvem personagens de outras origens, alemães, árabes e portugueses. Escreva uma redação que enfoque o tema da miscigenação cultural no Brasil, fazendo referência a pelo menos um dos romances indicados. Caprichosa essa prova da UFSC, caprichosa sim. Mas, Marlos, eu não conheço os romances, eu apenas quero fazer essa proposta. O que é que faço agora? Vou pensar em o Guarani, em Iracema, em Ubirajara, em Os Timbiras, na Canção do Tamoio? Não. Não quero pensar também em Lindóia, tampouco quero pensar em Macunaíma, não quero saber disso. Ótimo. Você tem 3 possibilidades, essa é uma delas. Claro que é uma tipologia diferenciada, a de utilizar um pouco daquilo que se viu em literatura casando com a redação. Aliás, isso é muito oportuno. Instituições de ensino superior que fazem isso, as universidades federais que fazem isso, capricham mesmo. Trabalham com uma simetria muito agradável. Nós parabenizamos a Universidade Federal de Santa Catarina por essa escolha, por permitir ao aluno que não só tenha respondido questões objetivas ou questões do tipo somatório, sobre, que é o caso da UFSC, sobre as obras literárias indicadas para o concurso vestibular, mas que também exerça um pouco disso na escrita de um texto. Vale a pena. Vale a pena buscar um romance e escrever sobre isso. Mas a ideia é a miscigenação. E em relação à miscigenação, valem alguns comentários. É necessário compreender que o português, homem branco, chegou ao Brasil e ao chegar ao Brasil ele encontrou o índio. Bom, aqui nós já temos uma junção.
da chamada pele vermelha com a pele branca. Essa junção contribuiu para o nosso povo. Na sequência, surgiu para nós a pele negra e imediatamente conseguimos, com esse tripé, com o branco, com o índio e o negro, formar uma nação. E essa nação foi mais miscigenada ainda quando vieram os europeus. E os europeus se somaram a essa quarta leva, a quarta força, como disseram tantos estudiosos da própria existência brasileira. Tantas pessoas que buscaram compreender como o Brasil se deu na sua densidade demográfica, como o Brasil se fez em todos os seus sentidos, na terra e na constituição do homem que habitava sobre essa terra. Evidentemente, essas quatro forças, a do homem branco que chegou, a do índio que já estava aqui, a do negro que foi trazido forçosamente e a do europeu ou de outros povos que vieram espontaneamente em busca de novos horizontes, tudo isso contribuiu para a miscigenação do nosso povo. E se o nosso povo é belo, hoje é só por causa dessa miscigenação. Do contrário, esqueça, ninguém aqui é uma ilha e, como não é uma ilha, deve viver em simetria. Usar esses romances é de bom tom, sim, se você os leu. Se você não os leu, esqueça essa proposta e vamos para a seguinte. Proposta 2. Nos anos 80, o filme Blade Runner, O Caçador de Androides, de Ridley Scott, mostrava um fantástico laboratório de engenharia genética, onde um cientista criava seres robóticos com a finalidade de servirem em colônias interplanetárias. Entre o final do século XX e o início do XXI, uma série de filmes intitulados Matrix, de Larry e Andy Wachowski, trazia personagens cujo cérebro era monitorado com a instalação de poderosos chips. Hoje, com os avanços científicos no campo da neurociência, a ficção cede lugar à realidade com as chamadas neurotecnologias. Trata-se de técnicas de mapeamento cerebral que possibilitarão a prevenção e a cura de doenças neurológicas, de desenvolvimento de drogas ou a implantação de chips que alteram o comportamento humano. Tomando as indicações feitas acima, escreva uma redação considerando os possíveis impactos desses avanços científicos. Para você que não leu as obras e não quis a primeira temática, a primeira proposta, quebraram o seu galho agora. Ah, Marlos, mas eu não assisti Blade Runner. E olha que já falaram sobre isso e tudo mais. Os cinéfilos conhecem. Os cinéfilos de plantão sabem muito bem a importância desse filme que é cult. É cult mesmo, é aquele que você não pode perder. Tem que assistir, sim, por uma série de valores. Ah, mas eu não assisti Blade Runner, mas eu assisti Matrix. Então eu conheço. Ah, se você conhece já é alguma coisa. É possível entender essas inovações e escrever sobre o desenvolvimento tecnológico e também a dependência que o homem tem desse desenvolvimento tecnológico. Aí nos parece valioso. Uma outra temática, uma outra proposta interessante que vem muito ao encontro dos jovens das áreas de exatas ou daqueles que gostam das tecnologias e da importância das tecnologias para a sobrevivência da humanidade e o seu consequente aprimoramento. Gostou dessa? Dissertar sobre isso parece ser mais agradável. Só cuidado, não exagere, não viaje demais e não crie. Ah, mas eu posso ainda escrever sobre outros filmes também. Eu poderia citar Eu, Robô, por exemplo, com Will Smith ou outras coisas no gênero. Sim, aí depende do seu texto. Agora, cuidado com o seguinte, não é um filme sobre o cinema. E não é um livro, um texto, uma redação sobre cinema. E sim, é uma continuidade de texto redacional dissertativo, no qual você coloca elementos que te ajudam a formar o pensamento, ajudam a argumentar. Não perca essa premissa. Vamos à terceira temática, a última, da Universidade Federal de Santa Catarina. Texto 1. Mais. Eu quero mais que esse mundinho glamouroso das telenovelas enfeitadas de cartões postais, como se o país fosse nada mais que um saboroso pão de açúcar. Quero mais que bandeiras hasteadas apenas em tempos de Copa do Mundo. Quero mais que baladas noturnas coreografadas pela repetitiva estridência de músicas eletrônicas e minadas pelo poderoso mercado do narcotráfico. Texto produzido especialmente para este concurso. Texto 2. Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário,
Parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de